com uma dúvida que... Uma coisa que ficou em aberto da tutoria passada, que eu disse que ia retomar para a gente prosseguir nas dúvidas do assunto, né? Que ficaram para serem faladas também. Deixa eu só abrir aqui o Word. Outra coisa, uma dúvida aqui para vocês. O professor Davi, ele chegou a postar o material da aula e a gravação da aula para vocês desse último sábado? Eu achei estranho que não estava lá. Vou ver com ele também. Ele continuou falando sobre derivação? Certo. Essa parte de derivação, ela é bem... Ela toma grande parte, assim, do curso, né? E a gente tem que aprender ela bem direitinho porque tudo o que vem em seguida depende disso daí. Depende do nosso conhecimento de derivação. Eu só estou esperando o meu Word abrir aqui. Eu acho que não sei o que aconteceu. E aí no sábado eu não entrei na aula justamente porque a gente dormiu muito pouco nas 48 horas anteriores. E o sábado eu estava bem sem condição mesmo de entrar na sala. Como eu só acompanho, né? Como eu não ministro essa aula, eu não já estava certa de que não entraria nessa aula mesmo, para dar tempo de me recuperar, porque eu tenho problemas com enxaqueca, né? Então, quando eu passo muito tempo sem dormir, ou sem me alimentar, coisas do tipo, eu fico com essa dor bem significativa. Aí foi por isso que eu não estive lá com vocês. Pronto, abriu aqui. No encontro do dia 11, se vocês não se recordam, eu também acabei não disponibilizando, mas hoje eu vou cumprir aí minhas pendências. Vocês estão vendo a minha tela aqui do Word? Já. A gente falou sobre funções contínuas, né? Trabalhou exercícios que estavam na lista, justificamos o motivo dessas funções serem contínuas usando propriedades de funções contínuas, né, em seus domínios. E na segunda questão, que era a função f, que era uma raiz de um quociente, nós vimos no domínio dessa função que nós teríamos aqui uma periodicidade que precisaria ser descrita nesse domínio. E aí eu disse, vou pensar depois e aí retomo com vocês. Quando... E é? Eita, peraí, deixa eu ver. O que houve? Só um momentinho.
Deixa eu ir para outro local aqui da onde eu tô. Tá travando aqui, eu acho que eu vou passar. Tá travando a TV, pode ser a internet. Uhum. A TV parou. É a internet, acho que é por causa da chuva. Será que melhorou agora? Certo. Eu sei uma coisa que vocês dizem. Aí a gente ficou de falar sobre esse intervalo aqui, como é que a gente escreveria, porque a cada meia volta no ciclo trigonométrico aqui em cima, o domínio dá um salto e essa função só vai estar definida nesse arco de baixo, né? Então a gente escreveu aqui dessa maneira, né? Seno de x é menor do que zero para todo x pertencente a esse intervalo 0, 0 a menos π, 0 a menos 2, 0 a menos π, junto com menos 2π e menos 3π, ou seja, a gente teria que escrever de uma maneira mais resumida, né? Então, os intervalos, assim, ó, para x maior do que zero, os intervalos eles são da forma i vezes π até i mais 1 vezes π. Eles têm essa forma aqui. E aí a gente vai fazer a união desses intervalos que estão aqui em cima com o i começando do 1 até infinito. Então a gente pode escrever dessa maneira aqui. Só fica restando o x menor que zero, né? Então a gente vai zero e
Desculpa. 0π. Não, vou fazer assim. E π, aí mais um π com o i indo de 0 a menos infinito, né? Para a gente pegar toda essa parte aqui do arco voltando, tá? Então, aqui já é um domínio diferente, né? A gente escreveu aqui de uma forma diferente. Então, quem seria esse domínio da f, né? Seriam todos os x pertencentes aos reais, tais que x pertença à união de todos os intervalos dessa forma aqui. E como o i ele assume números inteiros, né? Começando assume números inteiros, só que esse menos aqui no intervalo ele se refere a aquela volta, né? O sentido do ciclo trigonométrico. Então, a gente vai ter que juntar essas uniões aqui para a gente fazer de uma forma mais precisa. A gente vai colocar então, x pertença à união dessas duas uniões. A gente não pode colocar simplesmente a união. Inicialmente eu pensei em colocar assim, com i pertencente aos inteiros, sabe? Só que quando for no zero, a gente tem, para o igual a 1, vai ser 1 e 2. 1 e 2. 1 e 2. Aqui na verdade não é nem de 1 a infinito, são os ímpares, porque tem união, tem o intervalo π a 2π, mas não tem união 2π a 3π, né? A gente tem esse salto. K pertencente aos inteiros. Então a gente vai juntar só um momentinho, deixa eu só colocar isso daqui em cima. Em geral, os exemplos para o cálculo, eles nem sempre possuem domínios assim, tá? São mais simples.
Eu tô impressionada, até eu tô impressionada. Mas assim, eu quis retomar só pra não. Eu disse que ia retomar, entendeu? Mas. Ou seja, a matemática ela traz essa. Ela tem essa preocupação de. Esses pontinhos que a gente coloca aqui, eles precisam ser explicados. E aqui nos negativos não é I mais 1, é I menos 1. E pra juntar, ainda tô com uma gripe aqui, curando de uma gripe. Esperando ficar boa pra tomar a vacina. M de 0. Só que aí aqui são os pares, né? 0, menos 2π, menos 4π. Então vai dar forma 2K, 1K, pertencente aos. Aqui é Z, são os Z positivos. Aqui embaixo, Z negativos. União com 0. Então aqui eu vou chamar de A e esse aqui eu vou chamar de B. Para esse domínio não ficar tão. Então X vai pertencer a o intervalo A união B, tá? Então ou ele pertence a esse intervalo ou ele pertence a esse, dependendo da posição da reta, tá? Pronto. Era isso que estava faltando para poder disponibilizar esse material aqui para vocês, tá? No caso do... Termina. Sim. A gente fez todos, não foi? Ou não? Segunda aula. Essa é da segunda aula. Não, não vou terminar a tutoria agora, não. Isso aqui era a lista da segunda aula. Aí fizemos a letra C. Aí teve uma questão do teorema do valor intermediário. Terceira, pedi para vocês substituírem aqui. Né? Aí agora a gente vai para a próxima. Adilson, você chegou a bater uma foto das questões da aula seguinte ou não? Não? Nem exercício, nem nada? Ah, entendi. Certo. Então, vocês têm dúvidas? Eu lembro que o Adilson tinha questões do livro para trazer. Aí agora eu vou abrir então para esses exercícios. Por conta dos exercícios das aulas? Entendi.
Uhum. Ele chegou a falar de assíntotas, não. Eu passo direto. Sim, sim. Isso, tem alguns casos que, que tem esse caráter mesmo. Deixa eu fazer o seguinte, compartilhar aqui uma nova. Uhum, perfeito. Uhum, perfeito. Deixa eu pegar aqui meu telefone pra gente fazer alguns exercícios. Na mudança aqui de local, eu esqueci de trazer o telefone. Só abrir aqui. Esse é o lado bom e o lado ruim ao mesmo tempo do curso ser tão rápido. Porque algumas coisas que são importantes, elas passam muito rápido, né? Então, a gente vai retomar aqui algumas coisas, tá? Adilson, no caso, na aula de sábado, ele finalizou as derivadas de funções trigonométricas, ele falou sobre isso. Ótimo. Ele chegou a falar da regra da cadeia. Tranquilo. Ó, a regra da cadeia, eu vou falando que aí se você perceber que foi, a gente já prossegue. A regra da cadeia é quando você precisa derivar uma função que é composta. Então, por exemplo, você tem seno por exemplo, tem seno de x. Aí quando o argumento não é x, é quando ele é outra função. Seno de x ao quadrado mais 2x, por exemplo. É uma função composta. Aí como é que se deriva uma função composta? A gente usa a regra da cadeia. Ele chegou a falar sobre isso? Tá, certo.
Parou aí, eu chego a falar de derivação implícita. É, porque até a regra da cadeia é bastante coisa, sabe? E aí na regra da cadeia a gente tende a ter mais dúvidas, né? Então vamos lá. Eu vou trazer aqui alguns exercícios para a gente retomar, certo? Aqui. Eu vou retomar com a regra da cadeia, e aí, à medida que aparecer função trigonométrica e tal, a gente retoma também. Certo, Adilson? Aí, como a gente teve essas pausas, tudo bem se eu passar um pouco de tempo? Beleza. Então, a gente pode escrever, se você tem uma composição de funções que são deriváveis, a gente tem uma forma mais simples de escrever. Né? Então, se f e g são deriváveis em seus domínios, a derivada da composição, que pode ser escrita como f' de g de x, desculpa, f de g de x linha, aí como é que a gente vai fazer? A gente vai derivar a que está fora primeiro, que aí eu vou fazer alguns exemplos, multiplicado pela derivada da que está dentro. Tá? Então você vai ter um produto, a gente chama isso de regra da cadeia. E aí, essa regra da cadeia traz mais chance de termos equívocos, tá? Então, ó, exemplo 1. Seja f' de x, ou seja f de x
igual a raiz quadrada x ao quadrado mais 1. Encontre f' de x. Então, a gente sabe que essa f, na verdade, pode ser vista como a f de uma g de x, onde a g de x é o que está dentro, aqui. Eu vou fazer aqui detalhadamente, mas na prática a gente faz mentalmente, tá? E a f de x vai ser a raiz dessa g. Então, quem vai ser f', né? F' vai ser a derivada da f, que é 1 sobre 2 raiz da que está dentro, multiplicado pela derivada da que está dentro. Acompanhou? Opa, peraí. Saiu aqui. Ok? Então, isso vai ser igual a 1 sobre 2, que multiplica a função g, tipo, 1 sobre 2 que multiplica a raiz da função g, vezes a derivada da g, como a g é um polinômio, derivada de x ao quadrado mais 1 vai ser 2x. Simplificando aqui, nós temos x sobre raiz de x ao quadrado mais 1. Então, é uma técnica que cuja derivada ela não é tão óbvia, né? Precisa realmente fazer conta mesmo. E aí, a regra da cadeia, a gente trabalha de fora para dentro. A gente vê a função de fora, que é a raiz, deriva essa raiz, multiplica e vai multiplicando pelas funções que vão entrando nessa função f grandona. Tá? Um outro exemplo aqui que é a fração é porque se você tem raiz de x, f' de x é 1 sobre 2 raiz de x, né? A derivada. Então, a derivada da raiz aqui, f de x é raiz de g de x. Então, f' de x vai ser 1 sobre 2 raiz do que está dentro. Só que como a de dentro é uma função também, aí a gente usa a regra da cadeia e multiplica pela derivada da g. Não, aí tem
tem como provar. A gente prova utilizando limites. Certo? Deixa eu só localizar aqui, tá? Lembra que a derivada é é o limite? É o limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Pronto. Aí o que a gente faz? A gente calcula esse limite e encontra que a raiz que a raiz não, que a derivada é 1 sobre 2 raiz de x. Eu vou procurar e mando, deixo lá no Ava também a demonstração disso aí. Viu? Todas essas derivadas se provam, né? Quando elas aparecem como teorema, a gente consegue provar. Só que aqui a gente tem que... O cálculo faz o quê no curso de graduação, né? A gente precisa aprender a operar mesmo com essas derivadas, tá? Mas sua pergunta é legítima. Merece sim uma resposta, tá? Então, ó, exemplo 2. Derive y igual a seno de x ao quadrado. E em seguida, derive y igual a seno ao quadrado de x. Perceba que tem diferença, né? Porque aqui na primeira o argumento é o x ao quadrado e no segundo eu tenho seno de x que está elevado ao quadrado. A gente pode escrever isso aqui sem parênteses, colocando o quadrado aqui. Então, quem vai ser essa derivada, né? A gente pode escrever como y' x como. Aí vamos para regra da cadeia. A função que está fora é o seno, né? A derivada do seno é o cosseno. Repete o argumento e multiplica pela derivada desse argumento. Derivada de x ao quadrado é 2x. E aí, para a gente arrumar, vai ser 2x cosseno desse x ao quadrado. Agora, isso aqui é a parte A, né? A parte B, a derivada vai ser quem, né? Observe que seno ao quadrado de x, quando a gente reescreve, fica claro que a função de fora é a potência. E o seno de x é o que está dentro da potência. Então, primeiro a gente deriva a potência e multiplica pela derivada desse seno. Então, a gente vai ter a derivada desse quadrado aí, que vai ser 2 vezes esse seno de x elevado a 1, multiplicado pela derivada de seno de x, que é cosseno de x. Então, isso vai ser 2 seno de x cosseno
de x. Então tem diferença, né? Aí, Adilson, se você quiser simplificar ainda mais e tiver aí uma boa memória de funções trigonométricas, 2 seno de x cosseno. Aqui já é a resposta final, tá? Mas isso daqui é o seno de 2x. Por quê? Olha lá. Então, uma observação aqui. Seno da soma. Aí tem uma identidade trigonométrica que diz que o seno da soma é o seno do primeiro vezes cosseno do segundo mais o seno do segundo cosseno do primeiro. Só que como os dois argumentos são iguais, o seno x cosseno x aparece duas vezes. Tá? Aí, por exemplo, quando você quiser gravar o seu vídeo, se você quiser, por exemplo, se a temática for derivação, aí você quiser trabalhar com uma função trigonométrica, você pode escolher uma que tenha essa, que você possa simplificar mais, né? Se você tiver interesse, né? São opções aí. Outro exemplo aqui de regra da cadeia. Derive y igual a x ao cubo menos 1 elevado a 100. Esses exemplos são do livro, tá? Aí quando você quiser, se você quiser buscar exercícios e tal, aí você tem uma noção. Então, se eu quiser derivar isso daqui, y' de x vai ser a derivada do que está fora, que é a potência de 100. Só que a derivada de uma potência, eu pego a potência e multiplico pela base e diminuo 1 aqui, né? 100 menos 1. Vezes, e agora é a regra da cadeia, a regra da potência já acabou. A derivada do que está aqui dentro. Então, x ao cubo, derivada é 3, que multiplica o x. Aí faço 3 menos 1 ao quadrado, menos a derivada da constante, que é 0. Então, isso vai dar 100 vezes x ao cubo menos 1 elevado a 99 vezes 3x ao quadrado. Se eu quiser arrumar ainda mais, multiplico 100 por 3, 300x ao quadrado, que multiplica o x ao cubo menos 1 elevado a 99. Dúvidas aqui? Tranquilo. A atenção que você vai ter que ter é quando surgir uma função que tenha uma regra de derivação diferente. Por quê? Porque a potência, quando é polinômio, é mais rápido de você derivar, né? Pega a potência, coloca na frente,
multiplica pela base da potência, subtrai um do expoente e segue a vida. Mas, por exemplo, aqui, encontre f' de x, se f de x for igual a 1 sobre raiz cúbica de x ao quadrado mais x mais 1. O que a gente pode fazer agora, né? Nesse caso. Perceba que a gente tem a regra de derivação para raiz quadrada. Mas raiz cúbica a gente não tem até o momento. E observe que essa f é uma g dividido por um h. Então, a gente poderia pensar em usar a regra do quociente se a gente soubesse claramente qual é a derivada dessa raiz cúbica. Só que a regra da potência, ela vale para potências, para expoentes racionais, ou seja, note que esta raiz cúbica, x ao quadrado mais x mais 1, a gente pode reescrever isso daqui como x ao quadrado mais x mais 1. Isso é uma propriedade de radiciação, tá? A gente pode escrever isso como esse polinômio elevado a 1/3. Isso aqui é propriedade de radiciação. E aí, com essa potência, a gente pode escrever a derivada utilizando a regra da potência. Ok? Se fosse raiz quarta, escreveria esse polinômio elevado a 1 sobre 4. Se fosse raiz décima, escreveria o polinômio elevado a 1 sobre 10. E existe uma outra propriedade que facilita ainda mais nesse caso. Lembrando ainda que 1 sobre raiz por exemplo, vai ser igual a raiz cúbica de x elevado a menos 1. Quando esse denominador tem uma raiz, né? E aí, transformando essa raiz em potência, a gente tem x elevado a 1/3 elevado a menos 1. E aí, utilizando a regra de potência aqui, a gente faz esse produto, né? X elevado a menos 1/3. Então, nosso exemplo fica f de x igual a x ao quadrado mais x mais 1 elevado a menos 1/3. Por quê? Porque essa raiz está no denominador. Assim, quem vai ser essa derivada, né? Facilita muito. F' de x
Aí a gente vai usar a regra da potência. Aqui. Menos 1/3 de x ao quadrado mais x mais 1. E aí eu sempre faço assim, ó. Pego a fração e tiro 1 antes de escrever o resultado, pra gente não errar. Multiplicado pela derivada do que está dentro. Derivada de x ao quadrado é 2x. Derivada de x é 1, né? Porque x, derivada de x vai ser 1, que multiplica x elevado a 1 menos 1, que é 1 vezes x elevado a 0, que é 1. Então, 2x mais 1, mais a derivada de uma constante, que é 0. Portanto, esta derivada aqui vai ser menos 1/3 x ao quadrado mais x mais 1. E aí, menos 1/3 menos 1 vai ser igual a menos 4/3. Multiplicado por 2x mais 1. Daí, eu posso reescrever como, organizando, né? Menos 1/3, que multiplica 2x mais 1, que multiplica x ao quadrado mais x mais 1, elevado a menos 4/3. A gente pode parar por aqui, mas se você quiser voltar para a raiz, é só você lembrar o seguinte: x ao quadrado mais x mais 1 elevado a menos 4/3. Como é que vai ficar, né? O número de baixo, esse menos é porque a raiz está no denominador. O denominador da fração é a raiz. E o numerador significa que o que está dentro está elevado à quarta potência. Então, se eu quiser deixar ainda mais específico, isso vai ser 3, que multiplica 1 sobre... Melhor fazer assim. Menos 1/3 de 2x mais 1 multiplicado por 1 sobre raiz cúbica x2 mais x mais 1 elevado a 4. E aí, arrumando, isso vai ser 2x mais 1 sobre 3, que multiplica essa raiz aqui.
Essa daqui já foi mais trabalhosa, né? Mas é uma aplicação da regra da potência. A gente poderia usar a regra do quociente aqui também, tá? Isso. Menos isso. Vou fazer mais 2 aqui. Esses exemplos, eles são modelos, né? De situações que podem surgir. A derivada da função g de t igual a t menos 2 sobre 2t menos 1, desculpa, mais 1 elevado a 9. Então, a gente vai ter que usar várias regras de derivação aqui, juntas. Por quê? Porque a gente tem uma potência e tem um quociente de funções, né? Então, quem vai ser g' de t? Usamos a regra da potência, então vai ser 9, que multiplica t menos 2 sobre 2t mais 1, elevado a 8, multiplicado pela derivada desse quociente. Acho que pode escrever assim também, tá? d sobre dt. Para indicar que é a derivada em t desse pedaço aqui. Tá? Aí agora só falta derivar esse argumento. Aí fica repetido mesmo, né? Dá essa sensação que está se repetindo. Mas é o teorema. Então, derivando aqui o quociente, o denominador vai ficar quociente ao quadrado. Aí pego o denominador e multiplico pela derivada do numerador, né? Derivada de t menos 2 vai ser 1, menos a derivada do denominador vezes o numerador. Derivada de t menos 2 vai ser 1, e a derivada de 2t mais 1 vai ser 2. Então, simplificando aqui, o que é que eu vou ter? Eu vou ter 9, que multiplica t menos 2
sobre 2t mais 1 elevado à oitava, multiplicado por... Aqui o numerador vai ficar 2t mais 1 menos 2t mais 4. Então, esse 2t com esse menos 2t, né? 4 mais 1, 5. Sobre 2t mais 1 ao quadrado. Então, se eu multiplicar esse 9 por esse 5, vai ficar 45, que multiplica... Vou escrever até assim, ó, Quando eu tenho um quociente elevado à oitava, isso é a mesma coisa do numerador elevado à oitava e do denominador elevado à oitava. Por que eu quero separar? Porque eu tenho denominadores aqui com potências em comum. Então, o numerador vai ficar t menos 2 à oitava. E o denominador vai ficar 2t mais 1. Como eu tenho esse polinômio à oitava multiplicado por esse polinômio ao quadrado, repito a base e somos expoentes. Tá? E aí, se você plotar o gráfico tudo direitinho, vai dar certo, viu? Você plotar lá a derivada da função, a g' é essa função descrita por essa regra aí. E pra gente finalizar agora, eu vou fazer... A gente fez uma com quociente, né? Aí eu vou fazer uma agora que é um produto, funções que são compostas. Certo, Adilson? Por exemplo, se você tem um produto, né? Desse tipo, como é que a gente deriva? Então, o que é que a gente faz primeiro, né? É a regra da potência, é a regra da cadeia. Perceba que eu tenho funções compostas que estão sendo multiplicadas. Então, o correto aqui, essa daqui é uma G e essa daqui é uma H. Tá? Mais precisamente, G de uma F e H de uma S. Em que a F é 2x mais 1, a S é x ao cubo menos x mais 1. E aí as potências são composições. Então, o que é que a gente faz nesse caso? A gente usa a regra do produto. A regra do produto na derivada
diz o seguinte: repetimos a primeira. Multiplicamos pela derivada da segunda, que aí eu vou escrever d sobre dx. Tá? Mais a segunda função multiplicado pela derivada da primeira. Tá bom? Aí aqui é conta. Não tem pra onde ir. Derivada dessa potência quarta, aí aqui a gente usa a regra da cadeia, tá? Vou até usar outra letra aqui, outra cor. 4, que multiplica x ao cubo menos x mais 1, vezes a derivada do que está dentro. 3x ao quadrado menos 1 mais 0. Certo? E aqui faltou o cubo aqui, né? 4 que multiplica x ao cubo menos x mais 1 elevado à terceira, né? Isso. Deixa eu ver se tá tudo certinho. Mais, escrever aqui, mais x ao cubo menos x mais 1/4 multiplicado pela derivada de 2x mais 1/5. Então, pela regra da cadeia, vai ser 5, que multiplica 2x mais 1 elevado à quarta, multiplicado pela derivada de 2x mais 1. Então, isso vai ser igual a quem? A 2x mais 1/5, que multiplica 4. Aliás, vou colocar esse 4 aqui no início. 4 que multiplica isso, que multiplica x ao cubo menos x mais 1, que multiplica 3x2 menos 1, mais, pegar esse 5 e esse 2 mais 0 que dá 2, multiplicar, vai dar 10, vezes x ao cubo menos x mais 1 elevado à quarta, multiplicado por 2x mais 1 elevado à quarta. Tá? Eu tô só olhando aqui se tá faltando... faltou o cubo. Aqui. Perceba que a pessoa pode perder, né? Um expoente, uma coisa assim. Tem que ter muito cuidado aqui. E aqui é álgebra básica, né? Basicamente isso. Então, por isso que vem o nome cálculo, né? Cálculo é justamente dessas operações entre funções, de derivação. E assim, quando você pratica muito, você vai criando gosto por isso, tá? Isso. Mas é justamente isso, assim, o cálculo dá essa oportunidade de você ir retomando, né? Poxa, não sei isso, eu vou retomar aqui, anota, ó, preciso estudar isso aqui melhor.
tá? Eu vou ver se eu acho o livro de pré-cálculo para disponibilizar lá para vocês. Porque o pré-cálculo é justamente um livro que traz todas essas questões de funções, de manipulação algébrica que são necessários para o cálculo, tá? Aí eu disponibilizo lá para vocês. Mas eu acho que por hoje, eu acho que tá bom, certo? Eu vou deixar como indicativo aqui no livro. Eu recomendo que vocês estudem também pelo livro, tá? Apesar de não, o professor não falar de tudo, mas vou deixar aqui como recomendação fazer os exercícios. E assim, esse conhecimento aqui você não vai estar perdendo tempo não, tá? Isso aqui é investimento no futuro no curso, futuro do curso. Aproveitar aí o recesso também para separar um tempinho para estudar e para ter o seu lazer merecido. Fazer os exercícios da sessão 3.4, tá? Vocês pode falar. Isso. Mas é isso mesmo. Sim, aí por isso que tem que fazer exercício para você ver situações diferentes. O livro do James Stewart ele é interessante porque ele vai trazer situações diferenciadas. Então, cada exercício é diferente do outro. É diferente de outras coleções, por exemplo, aquela do IES, que é para ensino médio, que ela vai ter uma certa repetição, né? De modelo. O livro do Stuart, não, ele vai, cada item, ele traz uma situação diferente. Então, quanto mais exercícios você fizer, melhor vai ficar a sua base, tá? Então, essa é a minha recomendação. Eu vou até colocar aqui a página. Página 185. E o livro de pré-cálculo, obviamente que a gente não consegue fazer ele de uma vez, né? Mas aí você, à medida que for tendo essa necessidade, você vai exercitando, tá? Então, eu vou parar a gravação por aqui.